Vou só minimizar aqui, viu, pessoal? Só um pouquinho. Olá, só um pouquinho, tá, gente? Acho que ligou outra coisa aqui. Pronto. Agora já parou de perturbar, tá? Só um instantinho. Vamos lá, entrando. Olá lá. Prontinho, aguardando aí um minutinho para que vocês entrem, tá? Só vou liberar a sala. Prontinho. Hoje a aula é bem tranquilinha, tá, pessoal? Deixa eu ver se o meu plano tá aberto aqui. Um pouquinho mais abaixo. Vamos ver aqui. Aqui. Hoje a gente fala só um pouquinho, né, de morfologia interna e fisiologia, tá? Aí dos insetos. Terminar de falar um momentinho, tá? E hoje aqui, lembrando que hoje é o dia do biólogo, né? Então, deixar aqui, né, meus desejos aí de parabéns para vocês, futuros biólogos, tá? Que vocês, então, tenham aí bastante persistência, né, para terminar esse curso, tá? Falta só um restinho, daí vocês já estão aí, né, fazendo parte desse grande grupo que são os biólogos, né? E que a gente deseja aí tudo de melhor para vocês, tá? Então, determinação, garra e caminho que segue aí, tá, pessoal? Então, terminando a graduação, vejam os rumos que vocês querem tomar e bastante afinco aí no que vão fazer para frente, tá? Então, é um caminho de luta, realmente, né? Nosso curso está aí meio que é abalado, não vem, não dão tanta importância para ele, mas o importante é que a gente é que dê essa importância para ele, né? E a gente constrói aí essa profissão que é tão maravilhosa, tá? Então, gente, vamos dar início aqui ao que a gente tem para falar hoje, tá? Não é muito longo, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a morfologia e anatomia interna, né? E um pouco dessa fisiologia do que a gente vai ver. Não se preocupem, hoje é só mais um apanhado, tá? Desse conteúdo, mas que nós vamos aí voltar a falar sobre isso aqui também, tá? Sobre anatomia interna. Vamos falar aí mais detalhadamente. Então, é um apanhado que a gente tem hoje, tá? Para preparar vocês, porque na segunda-feira não teremos aula, como vocês sabem, né? Que será então um recesso do feriado, e esse recesso também por conta lá do Dia dos Professores, que é no dia 15, né? E do técnico administrativo. Então, a gente não vai ter aula na segunda-feira, em detrimento do dia 15, né? Que é o dia dos professores. E lá no dia 15 a gente vai ter aula normalmente. Então, pessoal, a gente vai ter somente um encontro na semana que vem, né? Então, a gente vai tá junto. Eu preciso dar eu esqueci de ver ali no nosso plano, mas que a gente vai falar muito disso e a gente vai ver principalmente em aula prática, tá? Então, a gente vai dar uma olhadinha, peço para vocês aviso vocês antes também da nossa aula de sexta que vem, que será presencial. Se a gente for fazer aula prática, então, para que vocês, se vocês conseguirem trazer alguns insetos, a gente vai, então, fazer uma análise aí também correspondente à anatomia, tanto externa, que a gente pode usar, a coleção entomológica, né, que a gente tem lá, e muita variedade de insetos para analisar, como também se vocês trouxerem alguns insetos
né, vivos, né, e maiorzinhos, é claro, a gente pode olhar um pouco da anatomia também desses insetos, tá? Anatomia interna. Então, a gente dá uma olhadinha e aí a gente refaz toda a fisiologia mais completa do que esse apanhado que a gente está fazendo hoje, tá? Bom, então ali, principalmente quando a gente trata de fisiologia interna de insetos, né? Uma coisa bastante aí que a gente fala é do sistema circulatório, né? Então, o sistema circulatório, ele continua ainda por um sistema circulatório aberto, isso é, ele vai, então, desembocar dentro do corpo do inseto, tá? Ele vai correr por um sistema, né, de coração, aorta, mas que ele, então, acaba caindo, né? Ele é aberto, ele não tem continuidade, então, por veias e artérias, tá? Então, ele começa, mas ele termina num local e esse sangue, então, descarrega nesse local. Isso, então, é um sistema aberto. Ele é constituído, então, principalmente, então, por esse vaso dorsal, né? Então, a gente já pensa que é lá, né, acima do trato digestório, tá? Que ele é um vaso dorsal que é fechado, tá? Então, e posteriormente, né, fechado posteriormente e aberto anteriormente. Que esse sangue vai vir, então, da parte posterior para a parte anterior. Então, vai ser impulsionado todo esse sangue, né? Essa hemolinfa para a parte anterior do corpo, então. Todo esse vaso dorsal, gente, ele está suprido ali de muitas peças que a gente chama de acessórios, tá? E principalmente é suprido, então, por órgãos que são chamados acessórios pulsáteis, né? O que a gente vê que é pulsátil, então, que pulsa, então, né? Que ajuda a fazer, então, esse andamento, né? Essa corrente, então, da hemolinfa para a parte anterior. A função também, olha, desses órgãos, né, pulsáteis e também desse sistema circulatório, é efetuar as trocas gasosas, as trocas químicas, né, entre dos órgãos, que é lógico, constituído por tecidos, né, e células, os órgãos do corpo, transporte de nutrientes, né? Que eu também preciso fazer essas trocas, né? Deixar e retirar, então, deixando nos nutrientes, produtos de excreção, então, retirar, né? Põe nutrientes e retira excreções, né? Leva-se, através desse sistema circulatório também hormônios importantes, né, que vão ser levados através da corrente da hemolinfa, e além do que? Armazena água também e aminoácidos, né, e ele acaba servindo também, olha, como um fluido hidráulico para a transmissão e a manutenção da pressão sanguínea. Então, esses acessórios aí pulsáteis também, né, adquirem essa finalidade. Se temos, portanto, um sistema circulatório que é aberto, gente, né, fechado posteriormente e aberto anteriormente, e ele corre da parte posterior para anterior, então, num momento em que esse sangue é impulsionado para frente e ele não continua caminhando por veias e vasos, né? Então, uma hora esse sangue descarrega, e é aí que ele, então, vai banhar todos os tecidos aí e órgãos do corpo desse inseto, tá? Então, se coração é dorsal, ele é muscular, tá? E ele segue aí através das artérias, então, né? Esse sistema aí de vasos dorsais e a hemocele. A hemocele nada mais é que a cavidade, então, onde
está presente os órgãos, tá? Então, esse sangue vai seguir por artérias, em um dado momento não há mais segmento e ele cai na hemocele, né? Então, a hemocele é onde, então, nós temos todos os órgãos e esse sangue cai e banha todo esse lugar, levando nutriente, retirando, então, excretas, levando hormônios, né? E levando tudo que é necessário, então, para esses tecidos, então. Hemócitos estão presentes nessa hemolinfa, tá? Nesse sangue, tá? E esses hemócitos são amebócitos. Então, quando a gente fala que é amebócitos, que vem de ameba, gente, então a gente lembra que essas células hemócitos, então, presentes na hemolinfa, elas têm capacidade de locomoção, né? Então, elas têm movimento, são células aí ameboides, que podem ter essa capacidade de se locomover daquele local que está para outro, então. São agentes de defesa imunitária e coagulação. Por isso que elas, então, além de estar presentes na hemolinfa, elas podem sair desse local e irem para onde elas são requisitadas, ou como agente de defesa, ou como, então, reparador aí de coagulação, quando houver essa necessidade, tá? Esse tubo, então, é formado por fibras musculares e tecido fibroso, então, é um sistema circulatório bastante resistente, tá? E composto posteriormente pelo coração e anteriormente pela aorta, tá? Esse coração também, olha, é formado por uma série de câmaras possuindo válvulas osteolares que impedem a volta da hemolinfa. Então, existem câmaras, né, nessa parte posterior, então, mais alargadas, né, que a gente pensa, então, que essas câmaras serão preenchidas de sangue. Preenchidas, elas têm essas válvulas osteolares aqui, por quê? São locais de abertura nessas câmaras, que é por onde o sangue, após cair na hemocele, entra, então, por essas válvulas, né? E essas válvulas, então, elas se fecham. Abrem quando é para encher e se fecham quando está essas câmaras cheias de sangue. E aí começa, então, esse impulsionamento da hemolinfa para frente do corpo, tá? Então, impedem a volta dessa hemolinfa do vaso dorsal para a cavidade do corpo, que é o que a gente vai ver, então, aqui na figurinha, tá? Então, olha lá. Primeiramente, a gente tem o coração se dilatando, então aqui a gente vê essas câmaras do coração, tá, gente? Então, tudo isso é coração, com as válvulas aqui osteolares, que a gente vê esses poros aqui existentes, e aqui, então, nós temos a aorta. E essa aorta termina aqui, gente. Então, esse sangue que é impulsionado cai na cabeça, né? Vai aqui para a parte dorsal e também ela cai aqui em toda a hemocele, tá? Se a gente olhar em vista dorsal, é isso que a gente vai ver. Aquelas câmaras, então, com os ostíolos, né? Que são as válvulas osteolares, as musculaturas, olha os conjuntos de músculos, então, ligados também a todo esse sistema circulatório, tá? Músculos alares, olha, então, diafragma também aqui, ó, ligado a diafragma dorsal, tudo ligado a esse sistema, então, para auxiliar, então, nesse impulsionamento aí da hemolinfa da parte posterior para a aorta, então, que vai levar esse sangue, tá? Então, num primeiro momento, a gente tem essa musculatura relaxada, né? E o que acontece? O coração vai dilatar. Dilatando, os ósteos também vão estar vazios, vão estar abertos. E o que acontece? Acontece a diástole, isso é, o sangue entra
Então, a pressão toda exercida nesse relaxamento vai fazer com que o sangue entre aqui dentro, então, dessas câmaras. Depois, o que acontece? Acontece, depois da diástole, vem, então, a sístole, que é o quê? Contração sistólica, que vai empurrar. Se eu tenho esse órgão contraindo, né? Tudo contraindo, isso aqui puxando, isso aqui vai afinar, vai, então, contrair. E vai fazer com que esse sangue que esteja aqui seja impulsionado para a aorta. Vai empurrar e vai levar para a parte anterior do corpo, então, desse inseto, ok? 3, na cabeça, parte do fluxo é dividido, então, dirigido para antenas, que, né, a gente vê aqui que vem para cá, olha, para antenas, também é dirigido para antenas ajudadas por órgãos pulsáteis, tá? Bombeadores, que também, olha, são os músculos alares. Então, músculos, né, das asas também ajudarão, então, tá lá presente na base das asas e que ajudará, então, fazer, então, todo essa pressão e essa contração para que o sangue seja impulsionado e, né, seja, caia nesse sistema, então, né, de diástole, sístole simultaneamente, tá bom? Depois o sangue é coletado nos sinos perivisceral e é levado ao pericardial. Então, nós temos aqui, ó, logo depois que sai aqui, ó, vai para a cabeça, né? Antenas e tudo mais, e depois nós temos ele caindo aqui por toda a hemocele, né? Banhando, então, todos esses tecidos, então, presentes aqui. Banhou, deixa nutriente, né? Tira excretas que sejam, né? Então, aí depois, então, esse sangue voltará através dos ósteos, né? Desses ostíolos aqui, entrará novamente, né? Através do relaxamento, entrará para dentro das câmaras, então, do coração, ok? Qualquer dúvida que tiver aí nesse sistema, só a gente vê depois, né? Ou se quiser perguntar antes, depois a gente volta a falar sobre isso, tá? Em relação ao sistema respiratório, né? Que vocês poderão também ver com mais evidência lá em aula prática, né? E dar uma olhadinha nesse sistema respiratório desses insetos. Então, a gente vai ver que os insetos têm o tipo de respiração traqueal, principalmente quando a gente fala de insetos que estão no ambiente terrestre, tá? Então, é claro que a gente falou que em alguns momentos em que eles estão em ambientes de água, né? Como a gente vê aqui, uma ninfa, então, a gente, a respiração é diferente. Ela vai ser feita por brânquias, tá? Então, aqui a gente nota que existe, olha, na lateral do corpo, um monte de pelinhos. E essas são as brânquias pelas quais eles respiram, né? Que é um sistema adequado ao ambiente aquático. Mas quando esse inseto, então, atinge a fase adulta, o sistema, então, esse inseto passará a ser terrestre e ele fará, então, a respiração traqueal, tá? Outros insetos que têm também o seu ciclo de vida totalmente terrestre, né? E tem a presença de larvas e lagartas, a gente também percebe, então, mesmo nesses indivíduos, a presença, então, dos espiráculos aqui, tá? Então, a gente consegue enxergar onde que é a entrada, então, de todo esse sistema respiratório. Aqui, bem legal também, ó, mostrando numa lagarta, né, toda essa ramificação que ocorre com o sistema traqueal, tá? Então, temos o local de entrada e depois nós temos toda essa ramificação levando, então, esse oxigênio adquirido. Então, nós temos, a princípio, ali, né, na epiderme, no exoesqueleto dos insetos, esses espiráculos, né, como se fosse
uns poros ali, aqui com mais evidência, mostrando um espiráculo, então, tá? E esses espiráculos, eles podem ter ali, olha, na sua abertura, presença de cerda ou espinhos, né? Parecem uns dentinhos. Esses cerdas ou espinhos são chamadas de tricomas, né? Como se fossem pelos ali também, quando nesse modelo de cerdas. Isso aqui, gente, nada mais é que um sistema então, de fechar, né? E fazer também a filtragem desse ar que está entrando pela traqueia. Então, aqui o espiráculo, esses pelinhos ou esses tricomas, espinhos, farão, então, essa primeira filtragem desse ar que entrará pela traqueia. Aqui a gente vê uma traqueia individual, né, como essa aqui, que está ali na parte lateral do corpo, né, no abdômen, geralmente, e que ela entra, esse ar entrará por aqui, e que nós vamos ter para cada lado do corpo outros segmentos de traqueia, porque depois eu posso ter mais outro espiráculo aqui, posso ter outro espiráculo aqui atrás, com esse mesmo sistema de ramificação. Notando aqui, então, segue aqui esse espiráculo, né, com essa traqueia aqui, e essa traqueia, ela, se a gente olhar, ela acaba se ramificando, tá? Ramifica, fica mais fina, e aqui a gente tem o quê? As traquéolas, tá? Então, ramificam-se mais finamente e vão o quê? Vão diretamente para os músculos, gente, né? Vão suprir, então, todas essas células aí dos tecidos de ar. Então, aqui vocês notam bem que quem é responsável pela troca gasosa não está relacionada ao sangue, tá? Somente o sistema traqueal faz, então, a troca gasosa do animal. Ah, como que sai o gás carbônico? Temos, né, alguns autores que dizem que pelo mesma traqueia, pelo mesmo espiráculo que entra o oxigênio, também é trazido o CO2 para fora. Outros, a gente encontra também que alguns espiráculos anteriores trazem, então, o oxigênio e outro espiráculo é responsável por retirar o gás carbônico, tá? Então, encontramos dessa forma, então, tá bom? Então, só lembrar que isso aqui, olha, vai se ramificar e levar para esse, principalmente para os músculos, então, que são extremamente necessários e precisam ser supridos de oxigênio, porque o voo, então, ele exige uma alta demanda de oxigenação, né, para esse tecido muscular. Mas também a gente tem essas traqueas indo em direção a outras partes do corpo também, para suprir o quê? Outros órgãos necessários, né? Órgãos da cabeça e tudo mais, que exijam, então, essa oxigenação, tá? Traqueias aqui mostrando também, olha, né? Esses tubos, então, de traqueias revestidos aí com esses tecidos, tá? Mitocôndrias aqui, olha, porque exige mesmo, né? Essas as mitocôndrias aí para gerar bastante energia, tá? Aqui mostrando, olha, um tubo principal de traqueia e depois as ramificações, tá? Para, então, se expandir para todos os locais do corpo, tá? Normalmente, gente, aqui, olha, não sei se tem mais para lá, mas só para lembrar antes também, que normalmente quando eles passam por mudas também, né, ocorre as mudas nos instares que eles têm, seja de larva, de larva para pulpa e tal, muitas vezes as traqueias, elas muda também, elas renovam-se de acordo que as equidizes aconteçam também, tá? Então, elas também têm a troca, então, dessa epiderme.
Aqui mostrando também o sistema traqueal no corpo. Olha, aqui dá para melhor eu mostrar para vocês que também esse sistema traqueal, olha, vai para muitos outros lugares, tá? Então, o sistema traqueal, ele é composto dos espiráculos, que está mais externo, traqueias e traquéolas, e os sacos aéreos aqui, onde a gente vê aqui que tem, então, algumas expansões maiores aí para armazenar esse oxigênio, tá? Espiráculos são aberturas localizadas lateralmente, tórax, abdômen na maioria dos insetos e geralmente um par por segmento, tá? Por onde vai entrar o ar. E os sacos aéreos são traqueias dilatadas com função de aumentar a quantidade de oxigênio respirado. Então, tipo um local realmente para ir armazenamento e ficar mais ali disponível para ser utilizado, né? Insetos aquáticos utilizam os sacos aéreos para acumular oxigênio e também serve para ajudar no voo. Então, os aquáticos mesmo respirando pelas brânquias também vão possuir esse sistema interno aí dos sacos aéreos, tá? Vamos ver, o que mais? Classificação em relação ao número de espiráculos, tá? Então, nós temos aí também o que a gente não fala, né, nas outras disciplinas, porque a gente deixa realmente os detalhes para cá. Então, existem os animais que são apneusticos, tá? Que não possuem espiráculos. Então, os colêmbulos, tá? Que fazem oxigenação por difusão, né? E colêmbulos chamados de colêmbulos não insetos, né? Acho que eu já mostrei uns colêmbulos logo no começo, quando a gente dava a classificação dos insetos, lá a gente falava sobre alguns grupos lá de alguns insetos que não são tão comuns da gente ver, mas eu volto na próxima aula a mostrar, tá? Oligopnêusticos, então, dentro deste oligo nós temos os propnêusticos, que vão ter um par torácico e está relacionado às pupas de mosquito, metapnêustico, que é um par no último segmento, tá? Aqui mostrando, que também está relacionado a larvas de mosquito, e tem o anfipnêusticos, que são pares anterior e posterior na larva de mosca, então, tá? Aqui também, ó, falando que o apnêutico é respiração cutânea, que é o mesmo que a gente já falou aqui, né, que usam, então, por difusão. Se é por difusão, então, é pela extensão corporal, então, né, pela respiração cutânea aí, que eles adquirem esse oxigênio, tá? Polipnêustico, então, nós temos esses polipnêusticos divididos em hemipnêusticos de 1 mais 7, né, tórax e abdômen, larvas de neurópteros e coleópteros, vão ser esse sistema, peripnêusticos, 1 mais 8, que está presente nas lagartas, normalmente lagartas tem bastante mesmo, né, a própria morfologia, né, corporal, então já a anatomia ela admite essa maior quantidade, né? Holopnêusticos, 2 mais 8 dos adultos, e a branquial, que são brânquias mesmo, né? Brânquias traqueais, traqueobrânquias, né? Brânquias sanguíneas, são mais raras, mas está presente em dípteros e tricópteros, tá? Aquele mesmo que eu mostrei aqui, ó, anteriormente, é um tricóptero, tá? Esse aqui. E aqui mostrando esses desenhos, né? Muitas vezes de como eles se apresentam. Sistema respiratório e troca de gases, então, o ambiente de respiração aérea. Então, temos superfícies respiratórias que são utilizadas, então, né? O pulmão, tegumento e traqueia, né? Então, uma maior concentração de oxigênio, né? Aí, em menor densidade, a traqueia pode ressecar, então, essa superfície respiratória, né?
aqui dentro dessa respiração aérea. Então, normalmente, todo indivíduo terrestre, existe, então, a fisiologia preparada para umidificar também todo esse trato respiratório, porque existe essa possibilidade de desidratação do trato respiratório, né? Porque nós temos uma grande concentração de oxigênio disponível, tá? Então, a vantagem é que ele está ali liberado, mas a desvantagem é que, se esse sistema, então, pulmão, tegumento ou traqueia não esteja preparado, ele pode, então, trazer essa desidratação da superfície respiratória, tá? No ambiente aquático, então, é utilizado o quê? O tegumento, né? Que também ele vai ser mais fino, e esses indivíduos que são aéreos aqui, voltando aqui, que respiram por tegumento, gente, né? Que acontece? Vai ter que ter um tegumento muito mais fino para que esse oxigênio também faça a difusão. Aqui, da mesma forma, nesses aquáticos, brânquias, que são captadoras mesmo, né, de partículas de moléculas de oxigênio na água, e tegumento, que vai ter que ser mais fino também, para poder fazer, então, fazer a entrada desse gás para dentro do corpo, então. A vantagem é que mantém a superfície respiratória sempre úmida, ambiente aquático, né? É para isso que serve, então, a umidade. Mas o que acontece de desvantagem? Nós temos uma menor concentração de moléculas de oxigênio dentro da água. É mais difícil retirar, né, oxigênio de dentro da água do que do ambiente aéreo, que está em alta concentração. E tem uma maior densidade esse ambiente, enquanto que o aéreo tem uma menor densidade. Então, fácil de respirar, mas resseca, e temos em quantidade grande. E aqui nós temos o quê? Uma baixa quantidade no ambiente aquático, e a densidade, né, é bastante alta da água, o que acaba, né, dificultando, sendo uma desvantagem esse tipo de respiração. Sistema glandular, temos glândulas exócrinas e endócrinas, tá? Então, as exócrinas, isso é exo, que vão, então, sair, né? Vão produzir, então, substâncias que vão ser retiradas, né? Então, quais são essas substâncias, então, do sistema glandular que as glândulas exócrinas produzem? Para o veneno, as glândulas adesivas, que são necessárias para várias funções, principalmente na hora da ovoposição, né? Para manter esses ovos ali unidos. Seríparas, produção de cera. Laca, que também é outra produção também que os insetos produzem. Espuma, espumadérmicas, cefálicas, né? Que são ali pelos apêndices, então, mandibulares, maxilares e labiais, então, vão ajudar a produzir, vão ter, então, repelentes também, que são chamados de alomônios, e vão ser também produzidas, né, produtos que são exócrinos, que vão ser mandados fora do corpo, então, que são atraentes, que está relacionado aos feromônios, tá? Enquanto as endócrinas, que são internas, então, né, vai deixar dentro do corpo, existem as retrocerebrais. Então, corpos cardíacos e os alados, ou a lata, né, que a gente já falou, que normalmente está relacionado à equidise, ao hormônio juvenil também, né? Protorácica também envolvidas aí, né, com essa mudança de estados, né, do ciclo de vida, relacionados a desenvolvimento também de trato do sistema
reprodutor, né, em si, aí do crescimento, então, do inseto, ventrais e células neurosecressoras, então, né? Então, relacionadas aí a todas as outras atividades aí que existe de resposta, né? De muscular, nervosa e tudo envolvida nisso aqui também, tá? Bom, pessoal, para hoje era isso que a gente tinha esse apanhado, tá? Porque é mais um apanhado aqui, a gente ainda vai falar muito mais, só que eu quero deixar isso para quando a gente estiver presente, tá? Que daí o que vocês tiverem de dúvida e para a gente conversar, eu acho que vai ficar bem mais tranquilo a gente estar todo mundo junto, tá bom? Bom, agradeço aí, assistam a aula, vejam direitinho, pelo menos para vocês terem uma base para quando voltar, tá? Segue então para hoje uma atividade para que vocês façam, tá? Para receber a presença da semana, tá bom? Bom final de semana e obrigada por hoje, pessoal. Até mais.